Continua nos explicando o Alter Rebbe, depois que nós vimos que no dia do Shabat cessa a energia divina que nos 6 dias da semana vem em forma de ação, ou vem através da fala divina, ou seja, ela envolve o campo da fala como da ação. No dia do Shabat tudo isso cessa. E daí vem a questão, a pergunta que nós havíamos lançado anteriormente, então como os mundos existem, como eles sobrevivem no dia do Shabat, como se dá a existência dos mundos, já que tudo depende de um fluxo contínuo de energia vital divina. Então, se Deus se abstém da fala energizante que está presente todos os dias da semana, que isso dá sustentação e existência ao mundo. Então, como o universo subsiste e permanece existente no dia do Shabat, então explica para nós o Alter Rebbe, Ela itlabshu Torah Sof Baruch Hu, lehavot ulachayot abruim, ulechadesh betuvo me'ain leyesh beshabat ubebchinat hamachshava levada. Traduzindo, ele nos diz, a luz infinita de Deus, a energia vital divina para dar existência e vida às criaturas, para renovar continuamente todos os seres, para retirá-los do nada e fazê-los existir no dia do Shabat. Essa energia vital, ela é derivada somente de uma fonte interna íntima, mais elevada, que metaforicamente é chamada do pensamento, seguindo aquele raciocínio, assim como no ser humano, o pensamento é a forma de expressão da pessoa, não para o trem, não para quem está fora, não para o próximo ou semelhante, mas sim para si mesmo, para si próprio. Ou seja, por isso o pensamento é chamado de levusha meyuchad, a roupagem interna da pessoa. E por isso está unificado com a própria alma, o pensamento se identifica com a alma da pessoa, e por isso também, em relação à fala e ação, pode haver interrupção. Existem momentos que a pessoa pode estar ativa e tem momentos que a pessoa pode parar de agir, de fazer, de realizar. A mesma coisa com a fala. Existem momentos que a pessoa fala, mas existem momentos que a pessoa pode silenciar, pode se calar. O pensamento é incessante. O pensamento não para, é constante. Por quê? Porque ele está unificado com a própria alma. E assim como a alma não pode parar de vivificar o corpo, porque senão a pessoa morreria, Deus nos livre, não é? Então, assim como a alma se faz presente de forma contínua sobre o corpo, dando vida, energia a ele, da mesma forma, a vestimenta do pensamento, que está perfeitamente unificada com a alma, ela também não cessa, até quando estamos dormindo. O nosso pensamento flui, talvez em forma de sonhos, de fantasia, de imaginação, mas o pensamento, ele não cessa, não para o tempo todo. Então se diz que no dia do Shabat, o que está em evidência é aquela energia vital de Deus derivada do seu pensamento. O que significa isso? Que é uma energia unificada perfeitamente com Deus, uma energia interna, ou seja, internalizada, que não dá margem a algo externo, então algo que está mais unificado com a própria divindade. Então, da mesma forma, isso seria a metáfora, é isso que quer nos transmitir o conceito, da mesma forma que no ser humano o pensamento é algo que está dentro da própria pessoa. Mesma coisa quando a gente se refere aqui ao pensamento, entre aspas, de Deus, o pensamento superior, supremo, isso se refere a um tipo de vitalidade que está perfeitamente absorvida e perfeitamente envolvida e unificada com o ser divino. E é disso que provém a vitalidade que dá existência ao mundo no dia do Shabat. E no que se expressa essa variação, essa diferença para nós criaturas. Então, uma vez que esse fluxo de energia é derivado do pensamento,
Por isso também a vitalidade das criaturas no dia do Shabat é diferente. Nosso problema é que às vezes somos tão grosseiros ou não estamos desprovidos de sensibilidade espiritual e por isso temos dificuldade em notar e perceber isso. Mas na verdade o mundo inteiro é diferente no dia do Shabat. Na realidade, todos nós, o dia do Shabat, ele traz um impacto sobre todos os seres e todas as criaturas, a gente perceba ou não, esteja ciente ou não. Mas daí se diz que no dia do Shabat, uma vez que a energia presente no mundo, a energia que paira no mundo é muito mais elevada, é muito mais profunda, é muito mais internalizada com a essência divina, unificada com a divindade. Por isso, Gama Nivraim Amitavim Mibchinazu, por isso todos os seres e criaturas que são derivados desse nível de vitalidade chamado pensamento divino, eles também não se sentem apartados de Deus, não se sentem distanciados de Deus. Se sentem mais próximos, englobados dentro da divindade, incluídos, absorvidos na divindade. Assim como, por exemplo, se a gente observar na própria obra da criação, no plano terrestre, os peixes, como se fala, existe a expressão como peixe dentro d'água. Então, os peixes, eles dependem da água, é o seu elemento de vida. Então, um peixe, para viver, para existir, para estar vivo, ele precisa estar dentro d'água. Em outras palavras, no caso dos peixes, está claro e evidente, está muito claro e patente a sua fonte de vida e existência, que eles vivem a partir da água. Se você tirar por alguns segundos o peixe da água, ele perde a sua vida. Então por quê? Porque se percebe claramente no peixe que a sua fonte de vida é a água, e ele não pode se apartar, não pode se separar da água, porque sem isso ele não vive, ele não tem vida. Mesma coisa também se diz que seres e criaturas que estão ligados a essa fonte divina de energia vital que é o pensamento, assim como o pensamento está unificado com a divindade, então as criaturas, quando estão nesse nível de conexão com o divino, recebendo a sua energia vital do pensamento divino, eles também estão unificados com Deus de forma tal que não se percebem, ou não se auto-percebem como uma existência à parte. Em outras palavras, no dia do Shabat, nós temos a possibilidade de sentir uma anulação maior diante de Deus, de sentir menos o nosso lado criatura, mas sentir mais o lado criador, como nós, na verdade, como criaturas não somos autossuficientes, não somos autônomas, mas toda a nossa vida e existência depende apenas e tão somente do Criador. Portanto, o que existe de real, concreto e absoluto é apenas o Criador. Ou seja, nós estamos absorvidos dentro do Criador e, portanto, anulados diante do Criador como peixes dentro d'água. Esse é o significado do descanso, entre aspas, divino no dia do Shabat. Ou seja, que no dia do Shabat Deus descansa, se abstém da fala e ação, se abstém de processar a sua vitalidade a níveis mais externos, longínquos, distantes da divindade, sendo condensada, ocultada, etc., em forma de fala e ação, como dissemos, e a sua atuação permanece apenas no campo, entre aspas, do pensamento. Então, aquilo que nós perguntamos, como os mundos continuam existindo no dia do Shabat, eles continuam existindo porque continua havendo um fluxo vital da energia divina também no dia do Shabat. E não só que também continua havendo no dia do Shabat, pelo contrário, é um fluxo ainda muito mais elevado, porque ele é derivado de forma direta do chamado pensamento, entre aspas, divino, sem passar ou sem precisar chegar aos níveis mais externos, mais distantes de fala e de ação. Então, Deus se abstém não de emitir energia vital para o universo, apenas de emitir energia em forma de fala e ação, que são mais distantes, mas ele continua emitindo e transmitindo energia em forma desse pensamento divino, que é algo mais unificado com a essência de Deus.
E esse é o significado da santidade do Shabat, que brilha sobre o mundo, que ilumina o mundo quando chega toda semana o dia sagrado do Shabat. Se fala que nesse dia, uma vez que a energia vital presente no mundo é mais elevada, é aquela proveniente do nível pensamento que está absorvida e mais unificada com a divindade, por isso nesse dia também todos os seres e criaturas também se elevam e também podem se elevar a um nível muito mais elevado, a uma conexão muito mais profunda, muito mais íntima com a divindade, podem se unificar com a divindade de uma maneira que de outra forma não conseguiriam nos 6 dias da semana. Nos 6 dias da semana existe um bloqueio, um distanciamento, já que a nossa própria energia vital que nos dá existência está mais camuflada, oculta, e isso dificulta a nossa conexão com a fonte, com a origem, com o divino. Mas no dia do Shabat, uma vez que essas barreiras não existem, uma vez que o que predomina e prevalece é a energia divina interna, profunda, unificada em forma de pensamento, por isso, em consequência disso, derivando-se disso, todas as criaturas, todos nós podemos sentir maior proximidade, maior conexão com a divindade, podemos nos sentir mais absorvidos por espiritualidade e divindade no dia do Shabat. Apenas que isso não ocorre de forma automática e instantânea. Mesmo para isso é necessário também o trabalho e empenho da pessoa, um trabalho espiritual. A pessoa precisa se preparar para o Shabat, para receber o Shabat. Ou seja, a pessoa precisa também se preparar espiritualmente para poder captar e sentir essa energia especial, essa energia divina especial que está presente, que se faz presente todo dia do Shabat. Então isso requer um trabalho, um empenho, um esforço por parte da pessoa. A pessoa tem que se esforçar para se conectar com o divino. Quando a pessoa se esforça, faz a sua lição de casa, faz a sua parte, então ele pode chegar no dia do Shabat a vivenciar e sentir uma conexão bem mais interna e profunda com Deus. Por isso, de fato, se fala que o trabalho espiritual nosso no dia do Shabat é diferente, é distinto dos 6 dias de semana. Assim está escrito nos livros, no dia do Shabat, Ikara Avodah ou Avodah Shebelev. No dia do Shabat, a nossa reza é mais comprida. Por que a nossa reza é mais comprida no dia do Shabat? Porque o Shabat é um dia de maior meditação, reflexão espiritual, meditação para contemplação de divindade. Por isso, no dia do Shabat, nós devemos nos elevar mais, refletir mais sobre assuntos espirituais, meditar. E esse serviço se aplica a todo mundo, mesmo alguém que durante a semana está envolvido somente em negócios, trabalho, no campo material, etc. Mas cada pessoa, quando chega o dia do Shabat, ele pode e deve se desvincular dos pensamentos materiais, de negócios, de trabalho, financeiros, etc. E cada um de acordo com a sua capacidade de mentalizar e meditar sobre a grandeza de Deus e procurar serviço a Deus no dia do Shabat de uma forma mais profunda, principalmente durante as orações, fazendo as rezas com mais devoção, com mais concentração, com mais meditação, procurando captar espiritualidade e divindade. Isso é o nosso trabalho espiritual no dia do Shabat, que é distinto dos dias da semana, não só que no Shabat, já que não vamos para o trabalho, temos mais tempo de rezar, mas mais do que isso, se fala que a nossa reza no dia do Shabat tem que ser de outra qualidade, de outro nível, de outra categoria. Por quê? Porque o dia é mais elevado, tudo se eleva. Nesse dia nós podemos obter uma conexão com o divino, de uma forma muito mais profunda, muito mais elevada. Então o dia do Shabat é o dia da pessoa despertar dentro de si toda essa espiritualidade, toda essa ânsia de conectar-se com Deus, porque o dia do Shabat é propício para tanto, já que a energia vital predominante nesse dia é de uma categoria muito mais elevada, como nós dissemos, ela é derivada, por assim dizer, do pensamento divino que está unificado com o ser divino. Por isso também, uma vez que o que prevalece no dia do Shabat é essa energia em forma de pensamento, por isso também no dia do Shabat os nossos pensamentos, não só nossa ação, nossa fala devem ser mais elevados, mas os nossos pensamentos também devem ser sublimes e bem mais elevados.